Bom dia, sejam bem-vindos a mais um webcast, esta sessão dedicada ao incentivo à capitalização das empresas, mais conhecido como ICE ou ICE. Hoje vamos abordar as condições de acesso e o cálculo do benefício fiscal deste regime, que permite reduzir o lucro tributável das empresas que tenham realizado aumentos de capital. Para nos ajudar a entender melhor este tema, temos connosco a colega Manuela Ramos, Senior Consultant da FI Group by EPSA. Durante a sessão poderão colocar as vossas questões no chat e a nossa equipa técnica responderá brevemente. Antes de mais, gostaríamos de vos dar a conhecer os principais requisitos e forma de cálculo do ICE. Para tal, Manuela, pedia-te que nos desse a conhecer um pouco mais deste benefício fiscal. Sem problema. Olá, Francisco, bom dia e bom dia a todos aqueles que nos estão a assistir. Nós temos aqui então uma sessão dedicada ao ICE e também conseguimos explicar melhor aqui um bocadinho a informação de uma forma mais sintetizada, temos aqui uma breve apresentação. Como já indica o tema do webcast, falamos aqui sobre o regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas, que acaba por ser um incentivo fiscal ou um benefício fiscal para as empresas que tenham feito aumentos de capital, nomeadamente através da dedução ao lucro tributável de IRC. Neste caso, isto é um benefício fiscal que tem vindo aqui a sofrer algumas atualizações constantes desde a sua inicial publicação em 2023, sendo que para o período de tributação de 2025, que à partida é o ano que nós estamos aqui agora a analisar para fazer o fecho, para fazer depois a publicação da modelo 22, agora já no final do mês de maio, temos que ter em consideração que a forma de cálculo é através da aplicação de uma taxa média de Euribor a 12 meses, sendo esta apurada com o cálculo no último dia de cada mês, adicionando aqui um spread de 2%, no caso se forem uma PME, uma Small Mid Cap, ou então se forem uma grande empresa, vamos aqui de um spread adicional de 1,5% ao montante líquido de aumentos de capitais próprios elegíveis. Esta taxa é aplicada independentemente do tipo de empresa, ou seja, não interessa se é micro, PME, Small Mid Cap ou em grande empresa, qualquer empresa pode beneficiar deste benefício fiscal, desde que tenha feito aqui aumentos líquidos de capital elegíveis. E nós vamos ver mais à frente que tipos de aumentos de capital são elegíveis. Adicionalmente, a taxa de incentivo para o ano 2025 poderá ser majorada aqui adicionalmente em cerca de 50%. Sobre as condições de elegibilidade, quem já trabalha com outros benefícios fiscais não é novidade, mas é sempre importante reforçar que as empresas, além de cumprirem os requisitos necessários para aceder a este benefício fiscal, devem cumprir outras condições de elegibilidade que, por norma, são transversais, ou seja, têm que dispor aqui de contabilidade organizada e isto implica que o lucro tributável não pode ser determinado por métodos indiretos e também não podem ter dívidas à Segurança Social ou à Autoridade Tributária, ou seja, devem ter uma situação tributária e contributiva devidamente regularizada. Agora falamos aqui um bocadinho dos tipos de aumentos de capital próprio que são elegíveis, porque nem todos os aumentos de capitais são enquadráveis no âmbito deste benefício fiscal. Portanto, falamos, por exemplo, de entradas realizadas em dinheiro no âmbito da constituição da sociedade ou aumento do capital social de uma empresa que já está constituída. Falamos também, por exemplo, de entradas em espécie realizadas no âmbito do aumento de capital social que correspondam à conversão de créditos em capital. Podemos também considerar prémios de emissão de participações sociais e ainda a aplicação de lucros passíveis de distribuição em resultados transitados, reservas ou no aumento de capital. Portanto, temos aqui, em primeira instância, 4 grandes tipos de aumentos de capital próprio que são considerados no âmbito do ICE. Quais é que são aqui as condições de aplicação? Ou seja, não basta apenas que exista aqui um aumento de capital, nós temos que fazer o cálculo dos aumentos líquidos de capitais próprios elegíveis. Isto implica que nós temos que ter em consideração os aumentos que foram feitos, com base naquelas rubricas que nós vimos anteriormente, mas também as saídas que foram feitas. Isto poderá ser, por exemplo, dinheiro ou em espécie a favor de titulares de capital, bem como distribuição de reservas ou resultados transitados. Portanto, para nós conseguirmos fazer o apuramento, não é? Temos que ter em consideração o aumento líquido de capital e depois então aplicar ali aquela taxa que nós verificamos inicialmente, que temos que ter em consideração a média da Euribor a 12 meses e depois aqui um spread adicional de 2% ou 1,5%, dependendo da dimensão da empresa.
Isto pode ser cumulativo de ano para ano, sendo que, dado que isto foi inicialmente publicado ou é um benefício fiscal que está ativo desde o ano fiscal de 2023, poderemos ter em consideração os 6 anos de tributação anteriores. Deixar ainda aqui a nota que, caso o valor do aumento líquido de capital seja zero, ou seja, por exemplo, resulta um valor negativo, saiu mais dinheiro do que entradas, não vai aumentar, não vai impactar, por assim dizer, o valor, não vamos ficar com um aumento negativo, vai ser considerado um aumento líquido de zero. Está bem? O que é importante também ter em consideração? É os limites de dedução, porque neste caso específico nós falamos não de uma dedução diretamente na coleta de IRC, falamos no passo anterior, falamos de uma redução do lucro tributável. Portanto, o que é que nós temos que ter aqui em consideração? Que a dedução do lucro tributável não pode exceder em cada período de tributação, ou seja, cada período de análise em que depois também é feito o aumento de capital, não pode exceder aqui os 4 milhões de euros, sendo que no ano 2023 este limite estava delimitado a 2 milhões e que o limite também não pode ultrapassar 30% do valor do EBITDA. Portanto, é isto que temos de ter aqui em consideração quando estamos a fazer deduções diretamente do lucro tributável, é que tem que ser um valor inferior a 4 milhões, ou então não pode ultrapassar aqui 30% do valor do EBITDA. E estamos a falar aqui de aumentos de capital, neste caso, aumentos líquidos de capitais próprios elegíveis, que tenham sido realizados após 1 de janeiro de 2023. Portanto, os valores de benefício apurados que excedam os limites previstos podem ser deduzidos nos 5 períodos de tributação posteriores, especificamente a parcela que excede ali, por exemplo, os 30% do valor do EBITDA. Portanto, de uma forma sucinta, Francisco, acabam por ser estas aqui as principais condições ou então os principais requisitos do ICE ou do ICE, como nós lhe quisermos chamar. Obrigado, Manuela, pela explicação e parece de facto um benefício fiscal que pode ser interessante para a gestão das empresas, mas gostaria de colocar aqui mais umas questões adicionais para ficarmos assim com um esclarecimento maior para quem nos está a ouvir. Por exemplo, referiste que não existem diferenças nas condições para empresas PME e grandes empresas, mas em relação à data de constituição, existem particularidades na aplicação do regime para entidades que iniciaram atividade recentemente, por exemplo, no que diz respeito ao histórico dos capitais próprios? Então, acho que aqui podemos também reforçar um bocadinho aquilo que estávamos a falar há pouco, que são as condições ou os critérios de acesso. E neste caso, conforme também referi, não existe uma distinção entre a dimensão de empresa ou também mesmo a nível da data de constituição. Aquilo que a lei nos diz é que tem que ser aumentos de capital feitos a partir de 1 de janeiro de 2023. O que é que acaba por impactar? Neste caso é mais a dimensão da empresa, é na forma de cálculo, mas quer as PMEs, quer as grandes empresas, devem seguir os mesmos requisitos formais, tal como ter uma atividade no setor comercial, industrial ou agrícola, ter a contabilidade organizada, o lucro tributável ser apurado por métodos diretos e ainda garantir que tem aqui a situação fiscal e contributiva regularizada. Sobre a questão da ausência de histórico de capitais próprios, uma das entradas de capital elegível pode ser, por exemplo, no âmbito da criação de uma nova empresa, mas importa sempre referir que a legislação define que estes aumentos só são elegíveis a partir do ano 2023. Portanto, se estivermos a falar, por exemplo, de uma empresa que foi constituída em 2022, já excedendo aqui todas as particularidades e os limites da substituição do modelo 22, esse caso, por exemplo, já não seria elegível porque não seria um ano em que o benefício estivesse em vigor. Mas, como já estava a referir há pouco, a principal diferença existe na forma de cálculo. Também, portanto, especificamente no spread, na taxa de spread que é utilizada para fazer o cálculo da dedução, e isto varia consoante o tipo e a dimensão da empresa. Só reforçando que uma PME, uma Small Mid Cap, tem aqui um spread de 2 pontos percentuais, enquanto uma grande empresa já está limitada aqui a 1,5 pontos percentuais. Portanto, as PMEs acabar por beneficiar aqui de uma remuneração ou de um benefício superior, mesmo acabando por ter um aumento de capitais próprios similar. Muito bem. Passando aqui para outra questão, outra condição deste benefício é existir aumentos de capital, e neste sentido referiste vários tipos de aumentos elegíveis.
sobre a distribuição de lucros, todas as aplicações de lucros são passíveis da utilização do ICE? Essa é uma ótima questão porque falamos aqui de temas ou de classificações um bocadinho mais generalistas. Portanto, o que é que eu posso responder assim de uma forma mais resumida é que a resposta é não. Ou seja, nem todas as aplicações de lucros são passíveis de enquadramento no ICE. É sempre necessário validar o tipo de distribuição de lucros, porque lá está, nem todas as aplicações de lucros são elegíveis. Apenas podemos considerar as aplicações passíveis de distribuição e que são efetivamente afetas depois a capitais próprios. É importante também deixar a nota que durante este processo devem ser respeitadas todas as regras do direito societário e também as exclusões fiscais do próprio regime. Bem, aqui uma etapa muito importante e essencial do cálculo é o apuramento das entradas e saídas de capital elegível. Relativamente ao apuramento dos aumentos líquidos de capitais próprios, como é que deve ser tratado o caso em que existem variações negativas num determinado exercício? Então, este acaba por ser um benefício que vai acumulando todos os anos, está bem? Portanto, de facto, esta questão de existir aumentos de capital há vários anos e que se calhar houve anos que não temos aumentos líquidos de capital, acaba por ser aqui um critério, um fator relevante. Mas, de uma forma mais direta, o ICE não olha aqui para entradas isoladas, mas sim para aumento líquido de capitais próprios, que é apurado através das entradas elegíveis, menos as saídas elegíveis, como já tínhamos visto anteriormente. E estas são apuradas aqui de uma forma cumulativa dentro do período de análise, ou seja, do período relevante. Portanto, as variações negativas acabam por não ser ignoradas neste âmbito, ou seja, como nós temos que fazer a subtração das saídas às entradas, estas podem mesmo acabar por reduzir o aumento elegível ou até mesmo anular totalmente o benefício desse exercício. Mas também, há pouco já tinha referido, não é, que se nós tivermos aqui um aumento negativo, por assim dizer, ou seja, há mais saídas do que entradas, isto não acaba por impactar anos anteriores ou posteriores, também é simplesmente o benefício desse ano é considerado a zero. Seguindo aqui da questão anterior sobre o cálculo do benefício, como é que se processa exatamente a aplicação da taxa ao longo dos diferentes períodos, tendo em conta os aumentos acumulados? Então, há pouco também já referi isto, que este benefício foi inicialmente publicado no final de 2022 e também foi introduzido pelo Orçamento de Estado de 2023 e está em vigor desde então e à partida vai estar só em vigor até ao final do ano fiscal 2026. E desde esta publicação, em 2023, têm sido feitas várias alterações e retificações aqui à forma de cálculo e também às majorações associadas. Por exemplo, no primeiro ano em que este benefício fiscal esteve em vigor, além daquilo que nós já ficámos anteriormente, que o limite na altura era de 2 milhões e que atualmente já é 4 milhões no âmbito da dedução ao lucro tributável, para o ano fiscal 2023, por exemplo, a forma de cálculo também era diferente, ou seja, não era considerada a taxa de Euribor, era aplicada diretamente uma taxa de 4,5% ou 5%, dependendo da dimensão da empresa. Por este motivo é importante ter em consideração estas atualizações em consideração quando são feitos aumentos anuais consecutivos, ou seja, é importante nós salvaguardarmos que estamos a utilizar a forma de cálculo adequada para o ano fiscal que estamos aqui a analisar. Por isso, especificamente para o ano 2025, como já referi anteriormente, a forma de cálculo é aquela que nós já referimos, ou seja, temos aqui uma taxa base que está em consideração a média da Euribor a 12 meses e depois aqui uma aplicação de 1,5% ou 2%, 2 pontos percentuais, peço desculpa, mas a legislação diz-nos também que o montante dos aumentos líquidos de capitais próprios deve ser apurado por referência ao somatório dos valores apurados no próprio exercício e em cada um dos 6 períodos de tributação anteriores. Ou seja, desde o ano 2023, nós podemos ter consecutivamente um benefício utilizado ou aplicado no âmbito do ICE e é importante ter em consideração, desde 2023, todas as alterações que foram feitas, seja aos requisitos, às limitações de utilização, ou mesmo à forma de cálculo. Já falamos aqui um pouco das condições e forma de cálculo, mas quando o benefício apurado excede os limites da dedução anuais, como é que funciona exatamente o mecanismo de reporte para os períodos seguintes? Então, já referi isso há pouco, que é
Caso se verifique, por exemplo, que é ultrapassado os 30% do valor do EBITDA, quando é feita a dedução no lucro tributável, este excedente é dedutível de lucro tributável de 1 ou mais 5 períodos de tributação posteriores após a dedução. Ou seja, falamos que se nós tivermos a fazer um cálculo e existe aqui um excedente, mas apenas na parte da dedução, porque ultrapassamos, por exemplo, aqui o máximo que está definido referente ao EBITDA, nós podemos depois usufruir desse montante nos 5 períodos de tributação posteriores. Portanto, no entanto, temos que garantir que nos anos seguintes também são garantidos todos os limites, ou seja, não exceder ali os 4 milhões e também não exceder depois os 30% do valor do EBITDA. Aqui numa questão mais relacionada com a preparação, que elementos documentais é que são essenciais para suportar o cálculo do benefício fiscal em caso de inspeção por parte da autoridade tributária? Quais são os prazos que as empresas depois devem ter em consideração? Isso é uma pergunta muito relevante, não é? Porque sabemos que muitas vezes é os prazos que ditam também aqui qual é que é a prioridade, por assim dizer. E neste caso especificamente, o ICE, tal e qual como outros benefícios fiscais, como por exemplo o RFAI, o CIFID, o IFS, eles têm que ser todos reportados na modelo 22 do ano de análise, está bem? Portanto, neste momento, nunca se sabe, né? Poderá haver aqui depois alguma prorrogação do período de entrega da modelo 22, mas estamos a apontar para o final de maio, isto para as empresas que têm um ano fiscal coincidente com o ano civil. Se for uma empresa que tiver aqui um ano fiscal diferente do ano civil, poderemos ter aqui um prazo distinto, mas de uma forma transversal, apontamos sempre para o prazo de entrega da modelo 22. Além disso, é importante olhar para este processo como um todo, não é? Portanto, não falamos apenas aqui por si só de aumentos capitais diretos e está salvaguardado. Não, nós temos que confirmar aqui a legalidade e a elegibilidade, não é, dos aumentos de capital e também temos que garantir que existe toda a rastreabilidade documental entre a contabilidade, as deliberações societárias e a própria modelo 22. Portanto, em termos práticos é muito importante conservar um dossiê com todos os documentos legais e contabilísticos, assim desta forma os ficheiros que resultam deste apuramento sejam de alguma forma assegurados. Por exemplo, nós aqui na FI Group, a EBSA, temos toda esta componente dentro do nosso serviço, ou seja, toda a preparação do que nós chamamos de um dossiê fiscal, que junta num só local toda a documentação e as justificações necessárias. Isto implica também, por exemplo, a confirmação da elegibilidade dos aumentos de capital, e assim, desta forma, é possível salvaguardar que todo o processo está adequado e é de fácil auditoria por parte da autoridade tributária. Boa. Agora, acho que uma pergunta que vai ser bastante interessante para muitas das empresas que nos estão a ouvir. Em casos mais concretos, por vezes temos empresas que necessitam de fazer um aumento de capital para conseguir cumprir as condições de acesso no âmbito dos projetos financiados. Estes aumentos de capital podem ser considerados no âmbito do ICE? Sim, sem dúvida. Ou seja, nós mesmo dentro da nossa esfera de trabalho, nós verificamos muitas vezes quando estamos a fazer a preparação das candidaturas e quando especificamente estamos a acautelar as fontes de financiamento, por vezes as empresas têm que obrigatoriamente fazer aqui injeções de capital próprio de forma a assegurar os mínimos de financiamento que muitas vezes são exigidos nos próprios avisos. Portanto, esta pode mesmo ser aqui uma oportunidade pouco explorada por estas empresas, porque desde que sejam aumentos líquidos de capital, ou seja, que nesse ano esses montantes sejam superiores às saídas e que as formas de aumento de capital sejam entre aquelas que nós verificámos anteriormente que são elegíveis e que depois são cumpridas todas as regras do direito societário e exclusões do próprio regime, sim, estes aumentos podem ser considerados no âmbito do ICE. E agora, para finalizar as questões, com base na tua experiência, quais é que são os erros mais comuns que as empresas cometem a preparar o cálculo do ICE e, de certa forma, como é que eles podem ser evitados? Acho que ao longo da conversa e também da apresentação já fomos falando aqui de algumas boas práticas ou de alguns alertas que é preciso ter em consideração, mas talvez destacasse aqui
a necessidade de validar os aumentos líquidos de capital, que são efetivamente elegíveis, e também, como o regime já sofreu aqui algumas atualizações, é necessário calcular que os valores acumulados são devidamente apurados e calculados depois anualmente. Portanto, a minha recomendação acaba mesmo para, de forma a evitar constrangimentos desta natureza, e qualquer dúvida associada a este processo, aqui na EFI Grupo AEFSA estamos disponíveis para prestar todo o apoio necessário. Naldo, obrigado pelos esclarecimentos. Por hoje é tudo. Qualquer questão que tenham poderão deixar na caixa de comentários e a nossa equipa técnica poderá responder com a maior brevidade possível. Se efetuou aumentos de capital nos últimos anos, aproveite esta oportunidade para aliviar a sua carga fiscal. Estamos aqui para ajudar no processo de apuramento do ICE e de outros benefícios fiscais. Obrigado e até ao próximo webcast. Obrigada.